E aí, gente, beleza? Sejam bem-vindos à nossa sexta aula do nosso curso de Introdução à Programação Web. A gente já aprendeu a construir a nossa estrutura com HTML, decorar um pouco com CSS e até adicionar uma pitada de interatividade com o JavaScript. Com isso, a gente já tem o poder de construir qualquer site que a gente quiser do zero. Mas no mundo profissional, tempo é dinheiro e muitas vezes a gente não precisa ficar reinventando a roda. E se existisse uma caixa de ferramenta enorme, com botões, menus, formulários, um sistema de layout pronto, testados e bem bonitos, que a gente pudesse apenas pegar e usar? Essa caixa de ferramenta existe e a mais famosa delas se chama Bootstrap. O Bootstrap é um framework CSS. Pense nele como se fosse um kit de peças de design prontos. Hoje a gente vai aprender a usar esse kit para dar uma aparência muito mais profissional à nossa página e o mais importante, de forma muito mais rápida. Então vamos começar. A nossa primeira coisa a fazer é ir ao site oficial do Bootstrap, que é esse getbootstrap.com. Certifique-se que ele está na versão mais recente. O Bootstrap é, na essência, um conjunto de arquivos CSS e JavaScript também. Para usá-lo, a gente só precisa linkar esses arquivos no nosso HTML, assim como a gente fez com os nossos próprios arquivos. Então a gente tem duas maneiras de usar o Bootstrap. Uma é instalando um gerente de pacotes e outra é conectar usando uma CDN, que é esse Content Delivery Network. Essa é a forma mais fácil. Isso significa que em vez de baixar os arquivos para o nosso computador, vamos usar apenas um link para os arquivos que já estão hospedados nos servidores do Bootstrap. É bem rápido. Bom, então aqui a gente tem dois blocos de código para copiar. O primeiro é um link para um arquivo CSS. Onde que a gente coloca isso? Exatamente, no head. A gente vem aqui e cola o nosso arquivo dentro do head. E antes do nosso style.css. A ordem é importante, né? Porque a gente quer que o Bootstrap seja carregado primeiro e depois o nosso arquivo pessoal. Voltando aqui para o site do Bootstrap, a gente tem o script, onde a gente coloca o script no finalzinho do body, antes de fechar a tag. Então, eu clico aqui para área de transferência, e antes do nosso arquivo script.js, a gente coloca o link do Bootstrap. E pronto, é só isso. O Bootstrap já está instalado no nosso projeto. Se a gente salvar e olhar nossa página agora, a fonte já mudou. Isso confirma que o CSS do Bootstrap está funcionando. Agora vem a parte divertida, que é usar os componentes do Bootstrap. A mágica do Bootstrap está em suas classes CSS. A gente não precisa escrever o CSS, apenas adicionar as classes certas ao nosso elemento HTML. Então vamos começar pelos botões. Lembra do nosso botão que a gente colocou na aula passada? Para estilizar ele com Bootstrap, basta adicionar duas classes, que é o BTN e o BTN Primary. Então aqui depois do nosso ID de botão interativo, a gente coloca class, que é o BTN, espaço BTN, traço Primary. Voltando lá para o nosso código, recarregando, ele já muda o estilo de botão. Já dá uma mega diferença. E existem outros estilos, né? É só você substituir lá a class BTN Primary. Tem esse Primary, tem o BTN Success, e vai trocar para verde, e o BTN Danger para vermelho. Se você tiver alguma dúvida sobre essas classes, é só você ler aqui a documentação no site do Bootstrap. Explica tudo certinho, passo a passo. Vamos colocar aqui no nosso código, só pra gente ver a diferença. Ele já fica verdinho, botão de sucesso. E BTN Danger, ele já fica vermelhão. Agora vamos dar uma olhada numa das ferramentas mais poderosas do Bootstrap, que é o sistema de grid. Ele nos permite criar layouts complexos e responsivos. O que significa responsividade?
Responsividade significa que ele se adapta a diferentes tamanhos de tela. Então, por exemplo, um site precisa ser responsivo quando você acessa pelo computador e acessa pelo celular, porque o celular tem uma resolução diferente, tem um aspecto diferente das telas de monitor convencional. Fora que existem vários tamanhos de tela de monitor, então você precisa programar o seu site com essa responsabilidade, e o Bootstrap nos ajuda muito nisso. Então eu vou criar aqui algumas divs e colocar algumas imagens, alguns textos para dar de exemplo. Então abaixo o nosso botão, vamos colocar uma div. Essa div vai receber a classe container. Beleza. Dentro dessa div vai ter outra div, uma classe row, coluna. Dentro dessa div vai ter outra div, uma classe coluna 4. Beleza. Dentro dessa div a gente coloca um image. Então eu preciso adicionar uma imagem no diretório do arquivo. Beleza, adicionei uma imagem ali no meu diretório. Images.gatinho.png. Vou deixar sem texto alternativo. Depois a gente pode adicionar. Beleza, agora eu posso abrir outra div chamada class, com a class chamada coluna 8. Então aqui dentro dessa div vai ter, sei lá, foto de gato. Abaixo, como a gente coloca um título, a gente pode colocar um parágrafo também. .p, um gatinho muito fofo. Beleza. Então o que a gente fez aqui nesse trecho do código? A gente cria, né, a primeira div, ela recebe a classe container. Ela vai criar uma área centralizada para o nosso conteúdo. A div class row, ela cria uma linha para colocar as nossas colunas. A div de classe col4, ela cria uma coluna que ocupa 4 das 12 partes. E é aqui que eu vou colocar a imagem. Na tag da imagem, eu vou colocar uma tag, uma class image fluid, né? img fluid. Isso é do Bootstrap, né? E faz com que a imagem nunca ultrapasse o tamanho da sua coluna. Isso torna ela responsiva. E na última div aqui, a div de classe coluna 8, ela vai criar uma coluna que ocupa 8 das partes restantes, né? O 4 mais 8 vai dar 12. E aqui que eu vou colocar o texto. Então aqui está o nosso resultado, a imagem e o texto ficaram perfeitamente alinhados lado a lado. Eu vou redimensionar aqui, ó, a tela do navegador para você ver como que o layout se adapta. Para fechar, com chave de ouro, vamos adicionar um componente pronto, que é uma barra de navegação, ou, né, do Bootstrap, um navbar. Então bom, eu não sei adicionar essa navbar, então o que eu faço? Eu vou lá no Bootstrap, lá aqui na documentação eu vou encontrar a seção de navbar. Então vamos ver aqui. Beleza, achei aqui a documentação do navbar e aqui a gente tem um exemplo de código. Então aqui ele tem um exemplo enorme aqui já pronto para a gente usar, a gente só copia aqui. Vamos aqui no nosso código, vamos colar ele bem aqui no começo do nosso body. Vamos usar o prettier, formatar o nosso documento só para ele ficar bem certinho. Beleza. Vamos ver como é que ficou lá no nosso site. Então olha só que legal, ele já criou uma navbar aqui com vários links de acesso, uma drop-down que você pode customizar, uma barra de pesquisa, né, um botão para você pesquisar. Você pode customizar tudo isso mexendo aqui, fuçando nesse código, que é um código pronto lá do site do Bootstrap. Se você tiver alguma dúvida em relação a esses códigos, lá na documentação vai ter passo a passo certinho, explicando cada coisa que tem aqui.
Isso é incrível, não é? Em poucos minutos, nossa página já passou de um documento simples para uma cara mais profissional, né? Um layout mais responsível. Tudo isso graças ao Bootstrap. Então vamos recapitular tudo que a gente viu, né? A gente viu o que é um framework CSS, né? Que é essa caixa de ferramentas para acelerar o desenvolvimento. Não existe só o Bootstrap, existem diversas outras. Se você tiver alguma dúvida em qual usar, né? Se você tiver alguma preferência, ou se tiver dúvida, se tiver curiosidade para conhecer novas ferramentas, você pode entrar em fóruns na internet falando sobre esses frameworks. E a galera sempre deixa o link de um framework novo, um framework diferente para você usar. A gente viu também como instalar o Bootstrap usando o CDN, linkando o CSS no head e o JavaScript no body. Como que usar as classes do Bootstrap para estilizar os elementos, como por exemplo a gente fez lá no botão, a gente deixou ele azul, a gente deixou ele verde, a gente deixou ele vermelho. Vimos como é que a ideia do sistema de grid, né, é como se fosse uma grelha, uma tela de 12 colunas, né, que a gente usa para criar os layouts, né, usando as divs de container, de coluna, de linha. Então o Bootstrap é essa ferramenta extremamente poderosa e muito requisitada no mercado de trabalho. Eu recomendo fortemente que vocês explorem a documentação, brinquem com os outros componentes como cards, alertas, formulários. Agora que a gente viu como acelerar o lado do CSS, nosso próximo vídeo a gente vai dar uma olhada no futuro do desenvolvimento do lado do JavaScript. A gente vai ter uma breve e fascinante introdução à biblioteca mais popular do momento para criar interfaces de usuário dinâmicas, que é a biblioteca React. Se você achou o Bootstrap um atalho incrível, mostre o seu apoio com like e se inscreva, porque a introdução ao React vai abrir ainda mais a sua mente para as possibilidades da web. Deixe nos comentários alguma dúvida que você tiver. Um abraço e até a próxima aula.